Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luciana Câmara, sou TI e estou na modelagem. E a nossa missão hoje é fazer uma capacitação, passando as informações que foram construídas no roteiro de prática. E o professor Arisson, ele não conseguiu comparecer, mas eu vou deixar aqui tudo gravado e aí deixar o meu contato no chat para, se em seguida precisar, podem entrar em contato para retirar dúvidas. Vou compartilhar minha tela. E aí vamos lá. O roteiro de prática que eu vou apresentar hoje é justamente o da UC de Serviços e Gerenciamento do Mercado de Bebidas. O professor Arisson, ele trabalhou a UA 3, que é justamente a de gestão de estoque e compras de bebidas. No planejamento de compras simulado, ele propôs uma prática voltada à simulação realista do processo de planejamento de compras em A e B, na qual o estudante analisa cenários operacionais de abastecimento, interpreta dados de consumo e estoque e toma decisões estratégicas de reposição. A atividade ela integra cálculo técnico, leitura de demanda, gestão de risco e impacto financeiro, permitindo ao estudante compreender como decisões de compra influenciam diretamente a continuidade do serviço, o controle de custos e a redução de desperdícios por meio da comparação de cenários e do uso orientado de ferramentas digitais. Então, o aluno vai desenvolver um raciocínio analítico, ter capacidade de tomada de decisão e visão sistêmica da operação do mercado de bebidas. O objetivo geral dessa atividade é justamente planejar compras simuladas para operações gastronômicas, aplicando critérios de consumo, estoque, frequência de reposição e análise de cenário de abastecimento. Como objetivos específicos, o aluno ele vai identificar insumos prioritários para a compra com base em uma demanda simulada, calcular quantidades de reposição, considerando o consumo previsto, o estoque inicial e a margem de segurança, comparar diferentes cenários de compra quanto a volume, frequência, risco de falta e excesso, justificar decisões de compra com base em critérios operacionais e financeiros básicos e analisar impactos de erro de planejamento sobre custo, desperdício e continuidade do serviço. A metodologia ativa aplicada. A ferramenta utilizada digital vai ser o ChatGPT. A estratégia sala de aula invertida, com resolução de situação-problema em contexto simulado de operação gastronômica. Categoria inteligência artificial aplicada, e o objetivo pedagógico do uso é apoiar a leitura de cenários de compra, testar hipóteses de reposição de bebidas, simular decisões alternativas e ampliar a análise crítica do estudante, sem substituir o raciocínio técnico. Como recursos e materiais, vamos disponibilizar links de vídeos curtos sobre fundamentos de planejamento de compra e controle de estoque, quadro resumo com conceitos de estoque mínimo, consumo médio e reposição, fichas de simulação de demanda, como documento operacional, planilha simples de estoque, ficha de decisão de compra, quadro comparativo de cenário, checklist de validação final e, como ferramentas, vai usar o computador ou celular para acessar o ChatGPT, projetor, tela, caso seja presencial no laboratório, calculadora e papel de apoio para anotações. O kit adaptado para a prática foi consumo de insumos fictícios de uma operação gastronômica com descrição de produtos,
unidade, consumo estimado, estoque disponível e necessidade de reposição. Para a organização prévia, a gente vai precisar de uma sala, em estações de trabalho para duplas ou pequenos grupos, se for presencial no campus, disponibilizar previamente aos estudantes o material introdutório pelo AVA, preparar a simulação com cardápio resumido, definir um cenário base e pelo menos 2 cenários de variação, com aumento de demanda, atraso de fornecedor ou redução de estoque disponível. Testar o acesso à internet, porque vai utilizar o chat GPT, para não ter problema em impactar na prática. Imprimir ou compartilhar digitalmente as fichas de cálculo, planilhas de apoio e quadro de tomada de decisão. E como roteiro macro para a atividade, eu vou precisar retomar os conceitos básicos de consumo, de estoque disponível, de reposição e margem de segurança, apresentar o cenário base da operação com demanda prevista, insumos e estoque inicial, organizar os estudantes em duplas ou grupos e distribuir as fichas de atividade, identificar os insumos com necessidade de reposição, calcular a quantidade de compra de cada item com base no consumo previsto, estoque atual e margem de segurança. Discutir os erros no final, após a utilização do chat GPT, e registrar uma síntese final com os critérios de planejamento de compras. Aqui está o roteiro detalhado para a atividade, que a gente precisa preparar o ambiente, realizar a abertura e contextualização da atividade, de uma simulação real de decisão de compras, retomada dos conceitos, apresentar o cenário, organizar os grupos, identificar a necessidade de reposição, quantidade de compras, validar os cálculos, simular o cenário com a IA, comparar cenários, definir a decisão final, apresentar os resultados, analisar os erros e impactos na compra insuficiente, numa compra grande, no erro de unidade, sistematizar aprendizados e encerrar e registrar com evidências, coletar fichas, decisões e análise de cada grupo. Orientação para o facilitador, a gente vai reforçar que a prática não é apenas matemática, mas é uma tomada de decisão operacional aplicada à realidade do mercado de bebidas, e a gente precisa observar se os estudantes compreenderam a diferença entre consumo previsto, estoque disponível e quantidade efetiva de compras. Esse foi o roteiro que a gente pensou, que planejou, que o professor Arisson se disponibilizou a compartilhar com a gente. Espero que tenha ajudado e que venha ajudar nessa execução, mas, como eu falei, eu vou deixar aqui no chat o meu contato, e aí qualquer coisa eu fico à disposição para passar o roteiro e tirar dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido passar todas as informações, mas como eu falei, qualquer coisa eu estou à disposição. Pode me contactar pelo WhatsApp, que eu estou disponível para ajudar no que for preciso. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.